De novo, boa tarde. Boa tarde. Isso, todo mundo já está de barriguinha cheia agora, né? Agora já ninguém está nervoso mais, porque dizem que falta de sono e falta de alimento gera nervosismo. E nós não queremos ninguém nervoso aqui, né? Nós queremos todo mundo tranquilo, todo mundo na paz. Depois de terminarmos de louvar ao Senhor, né, com esse hino tão lindo, amo essa música e tem verdades tão profundas para nós, né? Que o Senhor realmente nos capacite a viver isso. E essa música está bem relacionada com o que nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 2, né, do nosso livro. Mas antes de tudo nós vamos orar. Convido você a baixar sua cabeça, convido você a pegar seu celular antes da oração, colocar no silencioso, porque eles amam fazer a gente passar vergonha, né? Com um alarme, com aviso de mensagem, com uma chamada fora de propósito. Então já põe no silencioso, põe no modo avião, desliga, qualquer coisa assim para não atrapalhar você e nem ninguém mais, tá bom? Muito bem. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos ama, apesar de nós sermos pecadoras, miseráveis, teimosas, rebeldes, desobedientes. Infelizmente, Pai, nós temos muitos adjetivos que são, na verdade, negativos, não são qualidades. Nós temos muitas características que não são boas, se nós estivermos movidas e cheias da carne. Mas se nós tivermos sido alcançados pela graça salvadora e o Teu Espírito Santo habitar em nós e abundar em nós, o Senhor transforma todo o mal que existe em nós, todo o pecado, toda a dureza, o Senhor transforma em bênção. E nós Te louvamos porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. E o Senhor deseja ter um relacionamento vivo, diário conosco. Pai, verdadeiramente faz essa verdade entrar na nossa mente e no nosso coração, de que o Senhor deseja ter conosco um relacionamento diário e que nós precisamos desse alimento. Fica conosco, aquieta a nossa mente, aquieta o nosso coração. Se alguém chegou aqui hoje triste, chateada, com algum problema, com alguma luta, com uma tristeza na alma, com uma dor, nós pedimos que a mão de cura, de alívio, de graça e de misericórdia do Senhor atinja cada coração aqui, cada mente, cada alma, o corpo também, Pai. Nós temos um corpo que é corruptível, que sente dores, que fica doente, e nós precisamos da graça do Senhor, Pai. E obrigada por aquelas que vieram, mesmo com dor, mesmo com problema, mesmo não se sentindo tão bem, estão aqui, não como um mero ato religioso, mas com desejo de conhecer mais do Senhor, com desejo de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigada por isso, Pai, e que o Senhor conduza o nosso tempo aqui, que o nosso coração esteja totalmente entregue na Tua presença. Fala conosco, Pai, queremos ouvir Tua voz. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridas, todas as vezes que nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, Satanás não fica feliz. Ele se levanta para atrapalhar. Não é verdade? Estou vendo algumas cabecinhas balançando assim. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Sinara, pela vida de várias irmãs que estão compondo esse grupo, que estão sendo um instrumento de Deus para que um trabalho com mulheres aconteça na nossa igreja. Eu, de verdade, irmãs, eu sentia muita falta disso. Muita falta. Então, eu estou muito feliz porque Deus está movendo. Só que nós precisamos de orar por essas mulheres, porque Satanás não está feliz com isso. E teve muita luta essa semana, eu sei, da equipe, com saúde, né, Sinara, doenças, problemas de última hora, muita luta, mas louvado seja Deus, porque a maioria delas, da liderança, está aqui. E muitas irmãs que poderiam estar aqui também não estão por algum problema. Eu sei que umas duas falaram comigo, eu não vou, uma falou assim para mim, eu não vou porque eu estou muito mal, eu estou muito triste, as minhas emoções estão muito abaladas por causa de alguns problemas.
Aí eu li a mensagem, fiz aquela oração relâmpago aqui. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para essa irmã? Aí eu falei, querida, vá assim mesmo. Deixe que o Senhor controle as suas emoções. Irmãs, a gente toma muita decisão errada. A gente deixa de crescer espiritualmente muitas vezes na nossa vida porque nós somos muito emocionais. As mulheres principalmente, né? Tem hora que a gente tem que deixar a emoção de lado um pouco e ir pela razão. Eu falei, querida, isso que Satanás está usando isso para você ficar em casa. Vá assim mesmo, não se sentindo tão bem, porque lá o Senhor vai ministrar o seu coração. E outra irmã foi a Dalcicléia, louva a Deus porque ela está aqui. Ela passou uma mensagem para mim e falou, meu filho está doente, meu filho está com febre, não sei o que, acho que eu não vou no encontro. Aí de novo eu falei, Senhor, o que eu falo para essa? Aí eu falei, querida, medica seu filho, ora, deixa o telefone aí à disposição, fica com o seu telefone à disposição e vá. E vai, ele não é um bebê, ele é um rapaz enorme, um bebê, você não pode fazer isso, né? E graças a Deus que a irmã veio. Então, queridas, a vida cristã é feita de decisões. O seu crescimento espiritual depende da sua disponibilidade. E o capítulo 2 do nosso livro, né, ele fala sobre isso, sobre um coração firme na palavra de Deus. O seu coração e o meu coração, ele não pode estar firme nas palavras de pessoas, e nem mesmo nas nossas, mas ele deve estar firme na palavra de Deus. Então, o nosso capítulo hoje vai falar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem já comprou o nosso livro físico, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus? Levanta a mão com força, com vontade aí. Isso, nós temos um grupo muito pequeno. Irmãs, a irmã Leda, esposa do irmão Euler, ela pediu o meu pela Amazon, um preço super bom, e ela já se dispôs a pedir para mais quem desejar. Então, se você quer pedir, está com dificuldade, não sabe como, peça ajuda, a irmã Leda pode pedir para você. É muito bom você ter o livro físico. É gostoso, é confortável o áudio? Sim, mas o livro físico tem muito mais. No final de cada capítulo, nós temos perguntas. Quem é, e está sendo incentivado a ler, estudar e responder, quem é que está conseguindo, quem tem o livro e foi ler o capítulo e foi lá no final e respondeu as perguntas? Fica de pé, essas aí vai receber um prêmio, uma salva de palmas. A equipe aqui ajuda, é só uma lembrancinha. Irmãs, nós precisamos ter desejo de crescer. Tenha um caderninho seu de anotações. No final de cada capítulo tem perguntas. Vá lá, leia aquela pergunta, responda, medite, ore. Querida, você vai estar em um outro nível de crescimento. Quem está só ouvindo, absorve muita coisa. Quem está ouvindo e lendo, um passo a mais. Quem está ouvindo, lendo, e chega no final do capítulo, você ainda faz suas anotações e responde as perguntas, você vai absorver muito mais desse conhecimento. Então eu quero deixar esse desafio para vocês. Comprem o livro físico, separe o seu caderninho. Esse caderninho aqui, irmãs, eu sempre tenho um caderninho. Quando eu leio um livro, o que mais eu gosto, em cada capítulo eu vou anotando no caderno. Isso me ajuda muito. E você recorda muito mais aquilo que você lê, você viu e que você escreveu. O seu cérebro capta muito mais o conhecimento. Então isso faz parte do processo. Fica aí o desafio para nós. Muito bem. Então, um coração firme na palavra. Aprofundando raízes. Toda planta tem um sistema de raízes, né? Deus fez assim: caule, folhas, flor, fruto. E para que servem as raízes de uma planta? Vamos lá, lembrando as aulas lá de ciências da escola. Para que servem as raízes de uma planta, irmãs? Para nutrir. Kathleen, para quê? Isso, para trazer alimento. Deixar aquela árvore, aquela planta bonita para produzir flor, para produzir fruto. Então, as raízes são muito importantes na vida de uma planta. E pensando em nós, queridas, como servas do Senhor, nós também hoje vamos tirar lições para nós da importância das raízes. Você tem raiz? Você está firmada onde?
Você está buscando se nutrir na palavra de Deus, em princípios do Senhor? Então nós vamos ver algumas lições importantes. Busque uma profunda vida em Cristo e considere alguns fatos sobre a importância, né, das raízes. Então, recebi a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, fui batizada, talvez passei por um discipulado, talvez não passei. Então, vai ter um tempo de crescimento, que pode ser lento, que pode ser rápido, que pode ser profundo, que pode ser superficial, vai depender de você. Então nós vamos ver aqui, para que servem as raízes? Primeira coisa que a nossa autora, né, do livro, Elizabeth George, destaca, né? As raízes, elas não são vistas. Algumas plantas sim, né? A gente percebe por cima da terra algumas raízes. Mas as raízes de maior sustentação, as raízes que abstraem mais alimento para a planta, elas não são vistas. Isso significa o que para você e para mim, espiritualmente falando? Eu e você precisamos ter vida de intimidade com Deus. Lá na nossa casa, lá no nosso quarto, lá naquele cantinho da cozinha, lá naquele lugarzinho gostoso na varanda. Só você, Deus e a palavra. Às vezes as pessoas só veem aquilo que está aparente, né? Pode achar você simpática, pode achar você uma pessoa amável, pode olhar para você aparentemente e falar assim: essa mulher parece que é uma mulher de muita fé, essa mulher parece que é uma mulher de muita oração. Só que se isso é verdade ou não, é só na intimidade, né? É eu e Deus, você e Deus, que nós realmente vamos comprovar se isso tudo é verdade ou não sobre nós, ou nós vamos querer viver de aparências. Então, para você ter raízes profundas, raízes firmadas no Senhor, você precisa ter essa intimidade, sua vida secreta com Deus, longe dos olhos dos outros, longe dos olhos do pastor João, longe dos olhos do seu professor de escola bíblica, do seu líder de ministério, né? Você e Deus. Como vai a sua intimidade com o Senhor? Pare e reflita nisso, né? Como vai esse tempo que eu gasto a sós com Deus, em oração, em reflexão, em estudo da palavra? Quanto mais tempo eu gasto no particular, mais o Senhor vai me usar no público. Reflitam nisso. Quanto mais tempo eu tenho no particular, no privado, no meu momento com Deus, mais o Senhor vai me preparar para o relacionamento com as pessoas. O Senhor Jesus, queridas, Ele nos deu exemplo disso. Lembram nos evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus sempre tinha os momentos que Ele se retirava a sós para orar. Ele precisava fazer isso, irmãs? Como Deus, não, né? Só que, por que Ele fez então? Jesus, quando esteve aqui no mundo, Ele foi ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus. 100% homem, sem pecado, né? Mas no mais, Ele tinha essa necessidade. Mas como Deus, Ele não precisava. Porém, Ele fazia isso para nos dar exemplo da importância da comunhão com o Pai. Até a Trindade é para nós um exemplo de que nós não podemos viver sozinhos, né? A gente precisa da comunhão com o Pai. Jesus, sendo Deus, o Deus Filho, fazendo parte da Trindade, Ele tirava longos períodos de oração, de comunhão, de estar na presença do Pai. Então, e por isso Deus o usava tão poderosamente, tão tremendamente, quando Ele estava em contato com as pessoas, diante de lutas, diante de dificuldades, de provações, o inimigo, milagres que precisavam ser feitos, pessoas correndo atrás dele. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser bênção na vida de outras pessoas, não esqueça disso, que você tem que ter o seu tempo privado com Deus, a sua vida secreta com Deus, nesse sentido, né? De trancar a porta, de deixar o barulho, de deixar a bagunça e falar: gente, não me incomode agora é meu tempo com Deus. Então a gente precisa disso. Então as raízes, né, elas não são vistas.
Segundo ponto importante, raízes são para aprofundar. Então nós precisamos de crescer, de amadurecer. É o exemplo que eu usei há pouco. Se você só ouve o áudio do livro, você vai ter um nível de crescimento. Se você ouve, se você lê, vai aprofundando mais. Se você pega os textos bíblicos, vai lá na palavra, confere, você está aprofundando mais. Se você responde as perguntas, medita naquilo e coloca em prática, você já está tendo mais um nível de profundidade no seu relacionamento com Deus. Então, as raízes, elas devem ser para aprofundar-se. Quanto tempo eu tiro diariamente no meu estudo da palavra? 5 minutos? Vai me dar muita profundidade? 10 minutos diário com Deus? Aí depende do seu interesse. Se você quer aprofundar mais, é o tempo que você vai tirar. Eu gasto tempo lendo a palavra, eu tenho uma agenda de oração, eu gosto de ler outros livros que me ajudem. Esse livro aqui, irmãs, eu até trouxe no nosso encontro passado, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Ele fala isso, que Satanás colocou uma mentira na nossa mente, no nosso coração. Se eu for simplesmente no culto de domingo, tá bom para mim. Eu vou ser uma ótima serva do Senhor. Isso é mentira de Satanás, irmãs. Você e eu precisamos diariamente de alimento da palavra. Se você fizer uma refeição na semana, como vai ser a sua saúde? Você vai ter energia para fazer atividades, você vai ter vigor, você vai ter vitalidade, ou você vai ficar anêmica, desnutrida, desidratada, sem energia para fazer qualquer coisa, não é verdade? Porque você está se alimentando uma vez por semana. Então, isso é uma mentira que Satanás coloca. E esse livro, a autora trabalha muitas mentiras. E tem ele também, esse é para mulheres casadas, mulheres adultas, vamos dizer assim, né? Tem para garotas. Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Eu recomendo muito esse livro. Então, a questão de você se aprofundar, irmãs. Nós precisamos, primeiro, é a palavra. Mas Deus usa homens e mulheres para escreverem diversos livros para nos ajudar a crescer espiritualmente. Outro aqui que eu li ano passado e me edificou muito. Esse aqui é para as mulheres casadas ou para aquelas que estão para se casar. Mulheres destemidas, o poder de uma guerreira dócil. Vai trabalhar conosco a respeito da submissão. Muitas vezes os nossos maridos não assumem a liderança porque a gente pula na frente. Ai, mas esse meu marido é muito tímido, mas esse meu marido é muito banana, esse meu marido... O meu esposo brinca e fala assim, para todo homem banana, existe uma mulher abacaxi. Ou seja, você pula na frente, você quer tomar as decisões, você não deixa o homem exercer a liderança espiritual, que é o papel que Deus deu a ele. Então, queridas, esse livro aqui é maravilhoso, a autora conta a história de vida dela, o testemunho, as lutas que ela teve, casada com um pastor, e ela quase foi ao divórcio por situações nessa área. Então Pedro fala para nós que nós devemos ser dóceis. E nós mulheres muitas vezes somos agressivas. Dependendo da personalidade, a gente quer tomar a frente, a gente quer dar a primeira e a última palavra. Tudo tem que ser nosso. Então isso é pecado, é a natureza caída. Isso começou lá em Gênesis 3. Quando Eva, tá vendo como é que é o negócio da mulher querer tomar a frente? Começou lá no Éden, Gênesis 3. Foi lá, ficou de papo com a serpente, ficou de papo com o diabo, né? Pegou o fruto. Eu acho que isso não é bem assim, não. Acho que Deus estava um pouco enganado, eu vou provar. Pegou, comeu, deu pro marido e pronto. Virou essa bagunça que tá aí o mundo, né? Por conta da mulher querer tomar a frente e tomar atitudes que não são dela. Então, esse livro aqui eu indico muito, ele é maravilhoso e ele nos ajuda a estarmos no nosso lugar e estarmos bem. Não quer dizer que uma mulher submissa vai ser uma mulher sem personalidade, sem vontade, sem opinião. Não é isso, irmãs.
A gente precisa aprender e estudar mais sobre o que é submissão. E as meninas lindas, adolescentes que nós temos aqui, as criancinhas, né, Kathleen? As crianças também, elas precisam crescer ouvindo isso pelo lado positivo, pelo lado bíblico. Ser submissa é proteção para a mulher. É proteção. Então, não é o tema da nossa palestra, mas eu só estou dando um exemplo aqui de que nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Não adianta nada ficar 20, 30, 40, 50 anos de evangelho e você fica batendo cabeça e você fica brigando com Deus porque você não quer se aprofundar, entender e obedecer os princípios que Ele tem para nós. Então, mulher precisa estudar Bíblia, sim. Mulher precisa conhecer teologia, sim. Porque o que é teologia? É o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Então, a gente tem que parar de ficar tomando leitinho espiritual. Nós precisamos nos aprofundar. Então, o segundo ponto que nós vimos, né? Que raízes são para aprofundar. Quando você e eu tiramos o nosso tempo diariamente de estudo da palavra, de oração, de louvor, de memorização de versículos, leitura de bons livros, sabe o que vai acontecer, queridas? O que a autora do nosso livro fala, né? É um momento especial da grande troca. Que troca é essa? Eu troco a minha agitação pela paz que excede todo entendimento. Eu chego na presença do Senhor para aquele momento agitada, no final o Senhor me encheu com a sua paz. A gente troca um monte de perguntas que a gente tem sem resposta, pelas respostas que Deus vai nos dando. Nós trocamos mágoa, porque aconteceu isso assim, aquele dia, meu marido fez isso, estou com raiva dele, Senhor, eu não vou nem orar. A minha colega lá da igreja, do Adomais, ela me bloqueou, ela me cancelou, eu estou com ódio, não vou mais na IBDP, vou para outra igreja. Na outra igreja não tem problema, né? Então você troca a mágoa por perdão. O Senhor fala, filha, hello, se toca que a coisa não é bem assim, né? Baixa a tua bola, espera aí. Aí o Espírito Santo de Deus vai falando, vai ministrando com você. Então a mágoa, o ódio, a raiva que você estava, Deus enche seu coração de perdão. No nosso tempo particular com Deus, a gente troca a inquietação por serenidade. Mas e se eu sair desse emprego, eu vou passar fome, e o dinheiro para pagar o consórcio do carro, o dinheiro do aluguel, e isso e aquilo, e você está agitada, o marido foi demitido. Acalma a sua alma, sossega, fala para Deus, chora com Deus, né? Que você vai ver essa grande troca acontecendo, né? As meninas aí jovens, às vezes aquele momento que está gostando de alguém, que não está sendo correspondido, aquelas coisas, né? Que são fases da nossa vida como mulher, né? Parece que o mundo vai acabar, né? Vai acabar. Eu lembro a primeira vez que a Karen chegou para mim para dizer que estava apaixonadinha por um rapaz, tinha 15 anos. Tinha ido para um projeto missionário, aí voltou com o príncipe do cavalo branco. Só falando para mim, né? Aí eu só escutando aquela história, mãe, ele é tão maravilhoso e a gente quer namorar e eu escutando aquela conversa, né? E parecia assim que era... Aí eu falei, meu amor, só lembrando aqui uma coisa, quantos anos você tem mesmo? Ai, mamãe, 15, né? Eu falei, pois bem, qual é a regra aqui da nossa casa? Namoro só, como é que é? Repete pra mim. Desde que tinha 3 anos já ouvia isso, né? Namoro só depois dos 18 anos, você tem 15. Se esse Jói, que bom que você já conheceu, né, o homem da sua vida. Se ele for mesmo o homem da sua vida, ele vai esperar você fazer 18 anos para ele vir aqui conversar com seu pai, para vocês começarem a namorar. Mas eu já fico muito feliz porque esse homem já apareceu, né? Só que ele vai ter que esperar. Ai, mamãe, não sei o quê. E um mês depois, o homem da vida dela já tinha desistido, né? Então, queridas, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para esses momentos. As meninas que estão nessa fase, né, acham que... Mas você tem que ter padrões. Se ele for mesmo o homem da sua vida, o homem de Deus para você,
vai respeitar a regra que o pai, que a mãe colocou, e você vai também se submeter a isso. Agora, quando que a gente consegue ter esse discernimento? Quando nós estamos com as nossas raízes sendo aprofundadas na palavra de Deus. E não importa a idade. A Kathleen tem os desafios de criança, de obediência, de relacionamento. As meninas aqui que estão na faixa de 15, 13. Quem está na faixa de 80, né, mãe? Minha mãe vai fazer 80 anos nesse que vem. Então, sempre a gente tem desafios. E precisamos aprofundar as nossas raízes. Próximo. Vamos ler, queridas, juntas. Eu quero só essas mulheres aqui dessa ala, da ala à minha direita, lendo o texto de Jeremias 7-8. Vamos lá, bem bonito? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Queridas, olha só, quando fala ali, ela não temerá, ela, a árvore, né? Está falando... Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, plantada onde? Junto às águas. O que vai acontecer com as raízes? Estende as suas raízes até o ribeiro, né? Ela não temerá quando chegar o calor. Então aquela árvore não fica preocupada quando chegar o calor, quando chegar a seca. Porque as suas folhas estão sempre verdes, as raízes estão chegando lá até o ribeiro e sugando o que ela precisa, né? Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha só, outro texto que agora o grupo aqui da minha esquerda vai ler. É o Salmo 1, de 1 a 3. Vamos ler juntas? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Como que esse texto de Jeremias tem os mesmos princípios, né, irmãs, que o texto de Salmos. Esse texto do Salmo 1 é um texto muito conhecido, né, entre nós. Agora, muitas vezes a gente nunca tinha parado para pensar que Jeremias tinha um texto falando basicamente as mesmas coisas. A importância das raízes, a importância de uma árvore estar ligada ao ribeiro. Aqui a parte final, né, fala basicamente a mesma, o final do versículo 8 ali de Jeremias. Aquele que medita na palavra diariamente, aquele que gasta tempo estudando os princípios, pensando, orando, meditando, praticando, tudo que ele faz prosperará. Isso é uma promessa do Senhor para nós. A alma que suga a água da vida, né? A água que o Senhor nos dá, exibirá algumas qualidades, né? Primeiro, não terá medo do calor ardente. Se você está procurando em Deus saciar a sua sede, em Deus se alimentar, buscar na palavra dele, você não vai ter medo do calor ardente. O que significa esse calor ardente? Dias de lutas, dias de dificuldades, dias de problemas, morte, decepção, traição, situações difíceis. Porque a sua alma está em Deus, recebendo a força, recebendo o sustento para enfrentar esses momentos difíceis, né? O reservatório que essa alma tem na palavra de Deus a sustentará.
Então nós não sabemos, irmão, de um dia para o outro que uma doença, que uma tragédia pode acontecer na nossa casa, na nossa família. Você vai sair igual uma louca, você vai abandonar seu Deus, você vai ficar perdida na sua caminhada cristã, ou você está com as suas raízes já aprofundadas na palavra do Senhor. Então nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos. Segunda coisa, ela dará fruto fielmente. Então, baseado nos dois textos que nós vimos aqui, tanto de Jeremias quanto de Salmos, a pessoa que se alimenta do Senhor, se solidifica na palavra, ela vai produzir fruto. Obrigada. Ela vai produzir fruto. Quando os tempos forem ásperos, nós não estaremos vazias. Então, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier a adversidade, os textos que você memorizou, os versículos que você gastou tempo, que você escreveu o bilhetinho lá, colocou no seu espelho, colocou perto da pia da cozinha, colocou no seu banheiro, e você leu, releu, meditou, o Senhor vai trazer esses textos para te sustentar, para te alimentar. Eu citei um pouquinho da última vez, quando nós tivemos o problema do acidente, eu perdi Bíblia, perdi tudo, o celular quebrou. Então, o que Deus usou para o meu alimento, irmãs, foi meditar em Romanos 12, 1 e 2. O Salmo 23 foi um salmo que com a Keren na UTI, a gente recitava o Salmo 23 com ela. Quando ela começou a voltar do coma, ela estava com tráqueo, mas ela balbuciava o Salmo 23. Por quê? Porque de pequenininha nós ensinamos para ela, ela tinha o Salmo 23 memorizado. Então, o dia do calor ardente, que coloca aí no texto, né? Os dias áridos, os dias que está difícil, o Senhor vai usar o que você já tem da palavra no seu coração. E se você não tem nada, e se você só se alimenta no domingo à noite do sermão do pastor, vai ficar difícil para você. Então, a gente precisa mudar isso. Terceiro aspecto importante das raízes. As raízes são para apoio. As raízes são para apoio, elas são para sustento. Quando temos um sistema de raízes sólido, podemos ganhar força para permanecer firmes, apesar das pressões da vida. Então, uma árvore que desenvolve, uma árvore que tem vida, que gera vida, ela tem raízes que não são vistas por todos, ela tem raízes que estão se aprofundando cada dia mais, e ela tem raízes que são de apoio. Pensa num vendaval, em uma floresta. As árvores que vão cair primeiro são aquelas árvores que não têm raízes profundas, né? Agora, as árvores que têm raízes profundas, elas têm apoio, elas têm sustentação para permanecer firme em meio ao vendaval, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Raízes profundas em Deus são o nosso sustento em tempos difíceis. Agora uma pergunta, né? A parte prática. Como me tornar uma mulher de resistência? Uma mulher que não se abala com qualquer coisinha, com qualquer notícia ruim, tá arrancando os cabelos, gritando, chorando, igual uma pessoa descontrolada. Como? Desenvolva o hábito de aproximar-se de Deus. Tenha rotina. Rotina é aquilo que você procura fazer todos os dias. Nós estávamos vendo esses dias lá no retiro, né? O perigo, o cuidado que a gente tem que ter também com a rotina, de não fazer aquilo mecanicamente, mas a rotina tem o lado positivo da formação de um hábito. E aí você deixar que Deus ministre o seu coração. Rotina com a palavra, com vontade ou sem vontade, é uma luta diária. Eu só vou para o culto se eu estiver super bem, com muita vontade de cultuar a Deus. Querido, isso não vai acontecer todo dia. Venha com vontade ou sem vontade. Quem aqui faz academia, quem pratica atividade física, sabe que tem muitos dias que você se levanta
se arrastando da cama, você não quer fazer atividade física, né, Leilena? Nós temos aqui a Leilena que é personal. Mas você vai, você começa a caminhar, você começa a nadar, você começa a aula de pilates, você começa a musculação. Daqui a pouco, uau, você tá ótima, né? Liberou hormônios de alegria, sensação de prazer, mas você foi de bode amarrado, como se dizem. Ah, eu não queria estar aqui, eu não quero fazer isso, ai que ódio, né? Então às vezes tem isso. Só que aí depois vem a sensação gostosa de prazer, de satisfação. Puxa, eu consegui. Então na nossa vida com Deus, irmãs, muitas vezes a gente vai falar assim, ó, dá licença, encosta a porta do quarto, eu vou fazer meu devocional. Você está desligada, você não está com vontade, a sua cabeça está girando em mil coisas. Começa com louvor, começa louvando, pega o seu celular, pega o hino do cantor, começa louvando, o seu coração e a sua mente vão sendo preparados para aquele momento. Depois você vai lá para o seu caderninho com os seus pedidos de oração. Depois você vai para a palavra, aí você já está mais preparada para aquele momento. Então a gente também tem que saber que existem essas estratégias. Se alguém pedisse para você, descreva como foi o seu momento de devocional hoje, o que você teria para dizer? Ai, não fiz, ai, acordei tarde, ai, me deu preguiça, ai, eu fiquei lavando, limpando, fazendo isso, fazendo aquilo, ou eu fiquei no celular. Irmãos, não adianta mais a gente dizer, eu não fiz o meu devocional, eu não fiz a minha lição da EBD, eu não li, porque eu não tive tempo. O Brasil é o 3º país do mundo no ranking, né, que foi feita uma pesquisa que mais gasta tempo, horas nas mídias sociais. Sabe quanto tempo em média o brasileiro gasta? 3 horas e 31 minutos. É o 3º país, é a única colocação boa que a gente vê, boa, em 3º lugar, que o Brasil tá. Isso não é uma colocação boa, né? Porque a ação não é boa, não produz crescimento. Mas o Brasil tá no 3º lugar, o brasileiro gasta em média 3 horas e 31 minutos com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, com TikTok, não sei o que, vídeos, YouTube, babá. Aí vai a lista. É muito tempo, não é, irmãs? 3 horas e 31 minutos. Aí você não tem 30 minutos para fazer seu devocional. Então a gente tem que se pegar pelo colarinho e dar um chacoalhão e falar, toma vergonha nessa cara, para de conversa fiada, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Então, ter rotina. Como eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus? O nosso livro, esse é o tema, uma mulher segundo o coração de Deus. Primeiro, tendo vida devocional com o Senhor, gastando tempo com Ele, gastando tempo na palavra. Reserve um tempo pessoal para o devocional. Quando? Aí você tem que ver sua rotina, né? É de manhã logo cedo? É de madrugada? É na hora do almoço? É no final da tarde? É no meio da tarde? É 7 horas da noite? É 10 horas da noite? É de madrugada? Não sei, cada uma de nós temos uma rotina. Compromissos diferentes. O importante é que você estabeleça esse tempo, queridas. Aquilo que a gente não prioriza, nunca a gente vai conseguir fazer. Então a gente precisa organizar a nossa rotina do nosso devocional. Quanto? É o que eu falei, 5 minutos, as suas raízes não vão aprofundar nada disso. Primeiro probleminha que vier, você já está tombando, que não vai ter profundidade, né? 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Aí você tem que decidir, né? Quanto de tempo eu quero? Isso vai demonstrar o quanto eu quero crescer, quanto eu quero me aprofundar. Onde? Se é no seu quarto, se é na mesa da sua cozinha, se é na sua varanda. Ache um lugar tranquilo. Isso é muito importante, irmãs. No nosso momento com Deus, a sós com Deus, você precisa de tranquilidade. Então, se tem filhos pequenos, tem outra pessoa na casa, fala assim, olha gente, eu preciso de 30 minutos, agora eu vou pro meu quarto. Agora eu tô meio que numa fase diferente de ninho vazio, né? Mas quando os filhos estavam em casa, eu ia pro quarto e falava, olha, eu vou fazer meu devocional, por favor, não me incomodem.
Então eu tenho meu cantinho no meu quarto, a minha poltroninha do devocional, que eu já deixo minhas coisas todas ali. Mas não importa onde, o importa é que você faça, é que você escolha esse lugar. Celular tem que ficar longe da gente na hora do devocional. Chama atenção, distrai muito. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua agenda de oração, pegue canetas, marca-texto, lápis, pegue, como eu sugeri, né? Se você está lendo um livro, sempre tenha um caderninho para você fazer suas anotações do que Deus está falando com você, o resumo do capítulo, é muito bom. Então, queridas, nós precisamos parar e pensar quando, na sua rotina diária, você vai tirar seu tempo com Deus, cria um hábito. Quanto? 10, 15, 20, 30, às vezes de um dia para o outro vai variar isso, né? Mas nem que seja 10 minutos, nem que seja um versículo, metade de um versículo. Gaste seu tempo com Deus, peça, Senhor, me alimente com isso aqui. Eu já compartilhei com vocês que teve uma época da minha vida que eu estava com uma rotina de 3 empregos. O lugar que eu fazia meu devocional era dentro do carro. Eu pegava um versículo por semana, eu meditava, eu orava, eu chorava dentro do carro, dirigindo de um lugar para o outro, e às vezes chegava ali antes de sair, de começar, respirava, orava. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Não somos super mulheres, precisamos da palavra de Deus, senão a gente vai ser levado pelo mundo, pela correnteza, pelas ideologias. A gente tem que estar com as nossas raízes aqui na palavra. Onde você acha o seu lugarzinho. Lembre-se, alguma coisa é melhor do que nada. A única hora errada, sabe qual é a única hora errada para o seu devocional? É hora nenhuma. É quando você não faz o devocional, aí é errado, né? Mas no mais é importante que você corra atrás disso. Sonhe em ser uma mulher segundo o coração de Deus. Perguntinha que o pastor João gosta de fazer para nós e que às vezes a gente fica com raiva, né? Onde você deseja estar daqui a um ano? Como mulher cristã, na sua vida cristã. Eu quero estar discipulando outras mulheres, investindo na vida de outras mulheres. Eu quero estar servindo em um ministério. Eu quero ter feito uma leitura completa da Bíblia. Eu quero ler um livro por mês, terminar o ano com 12 livros lidos e crescendo. Onde você quer estar daqui a um ano? Daqui a pouco a gente vai pensar mais um pouquinho sobre isso nos nossos grupos. E onde você deseja estar daqui a 10 anos? Hoje estou com 20, vou estar com 30. Hoje estou com 50, vou estar com 60. Hoje estou com 25, vou estar com 35. Hoje estou com 15, vou estar com 25. Desejo estar casada, desejo ser mãe, desejo ter concluído a minha faculdade, desejo estar trabalhando, posso estar viúva. São situações da vida, né, irmãs? Posso já ter sido convocada, aleluia, né? Esse é o melhor, né, irmã Rose? Esse é o melhor. Mas é bom que a gente pense, que a gente estabeleça passos para o nosso crescimento. Mas você precisa sonhar e você precisa ter motivação para você ser uma mulher segundo o coração de Deus. Quanto tempo você investe em seu crescimento, né? Nós já falamos. Vai depender de quanto você deseja crescer. Eu faço o meu devocional, eu faço leitura de livros, eu faço os módulos da nossa EBD de verdade. Estou fazendo o módulo de cosmovisão. Eu faço as tarefas que os professores mandam, eu vou lá, eu leio, eu estudo, ou eu chego na aula com a maior cara lavada, com a apostila toda sem responder, inventando 1000 desculpas. Lembra das 3 horas e 31 minutos diário com porcaria na internet, que a maioria dos brasileiros gastam. Você pode falar assim, eu não gasto isso, mas gasta meia hora, gasta 1 hora, gasta 1h30, gasta 2. Então você está crescendo, você está estudando, você está servindo em um ministério. Então quais são dessas as oportunidades que Deus está dando para você fazer
para o seu crescimento, para suas raízes aprofundarem, e você não está valorizando. Cada um tem que parar para refletir. Indica onde você quer chegar, né? Deus a levará até onde você quiser ir, tão rápido quanto você quiser ir. Quão longe, quão rápido você quer caminhar na busca de tornar-se uma mulher segundo o coração de Deus? Você deseja ser uma mulher segundo o coração de Deus? Então, quais são os passos para isso? Finalizando, temos aqui uma bonita imagem, né? A primeira imagem são cogumelos lindos, nascem da noite para o dia e morrem assim também. Por quê? Porque eles não têm raízes. Primeiro calorzinho que eles morrem. Agora a segunda imagem, é um belíssimo carvalho. São árvores centenárias que têm raízes profundas, aguentam tempestades enormes, estão ali belas, produzindo vida. Quem você quer ser? Um cogumelo ou um carvalho? Tudo depende de quanto você está dedicando da sua vida com Deus. Amém, queridas? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Eu gostaria de chamar a Leilena aqui para orar, para a gente encerrar esse momento. Santo Deus, Santo Eterno Pai, agradecemos, Senhor, a cada palavra dita aqui. Agradecemos pela vida da irmã Joquebede, que o Espírito Santo veio a usá-la a falar aos nossos corações, Senhor. Obrigada, Senhor, que essa palavra venha aquecer os nossos corações e dar ânimo, ousadia a todas as mulheres que aqui estão, para que elas possam realmente tirar tempo devocional, dedicar-se realmente a conhecer a palavra de Deus, a ter intimidade com o Senhor. Abençoe a cada uma que está aqui presente. Abençoe a todos os responsáveis pelo esse encontro de mulheres. E que possamos realmente ser edificadas com esse ensino. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém.